Perguntei para o pastor qual é o tema da campanha, porque eu entendo que quando uma pessoa começa uma campanha, orou, ela buscou de Deus e o Senhor deu uma direção. Então, se essa campanha é de renovo, é porque o Senhor Ele quer renovar as nossas vidas. E o Senhor colocou no meu coração a história deste jovem aqui. Juízes, glória a Deus, capítulo de número 16. Bendito é o Senhor. Eita, Jesus. Santo Deus. Glória. Glória a Jesus. A partir do verso de número 23. Glória a Jesus. Santo, poderoso. Eu também não entendi não porque Deus trouxe esse texto, mas Ele vai desenrolar com as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Juízes 16, 23 em diante, amém? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se eles o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Meu Deus, que humilhação. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e animou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou Sansão na sua morte do que os que mataram na sua vida. Senhor Deus, Pai maravilhoso e bendito, Rei da Glória, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor por poder estar aqui. Em segundo, eu quero pedir ao Senhor perdão por todos os meus pecados. Agora eu peço ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo, que o Senhor fale conosco através da sua maravilhosa palavra, para que não sejam palavras do meu próprio entendimento, para que não sejam palavras do Demétrio, mas que sejam palavras vindas do próprio Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Fala, Deus. Aleluia, Jesus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenda o teu mandar. Pede mais uma vez, fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Você pode bater palma para o Senhor Jesus nessa noite?
Aleluia a Deus, glória a Jesus. A história de Sansão é uma história muito conhecida. O livro que a gente acabou de ler, ele tem por título o livro de Juízes, onde conta mais uma parte da história do povo de Deus. Todos nós sabemos que um dia Deus chamou um homem para sair da terra dele e fez uma promessa de que daria uma terra que manava leite e mel. E passou por diversas situações e circunstâncias, passou por diversas lutas e provas, passou por uma escravidão no meio do deserto, no meio do Egito. Houve a sua libertação, a sua peregrinação, houve a morte de Moisés, o nascimento de um novo líder na vida de Josué, até que eles conquistam e entram na terra que Deus preparou para eles. Uma terra que manava leite e mel, a terra que Deus tinha prometido, que através da obediência e da fidelidade de Josué ao mandamento do Senhor, eles atropelam e passam por cima de todos os seus inimigos. Eles entram na terra e eles habitam nela e eles têm um tempo de paz. Só que o povo de Israel, ele tem um certo problema. Ele tem um problema chamado inconstância. O povo de Israel tem aqueles momentos de altos e baixos. Aqueles momentos que eles estão bem, que eles estão em comunhão, que eles estão obedecendo, que eles estão em retidão, que eles estão em sinceridade, que eles estão agradando a Deus. Só que eles também passam por aqueles momentos em que eles acabam se desviando do mandamento de Deus, da vontade do Senhor, do querer de Deus, das vontades do Senhor e acabam por fazendo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus e acabavam por se afastar da presença do Senhor. Só que eles eram um povo escolhido. Eles eram um povo selecionado, um povo separado. Diante de todas as nações da terra, o Senhor escolheu uma nação para chamar de sua. Escolheu um povo para se chamar pelo seu nome. Ele escolheu um povo para chamar de seu. E o inimigo, ele se levanta com tentação, com fúria, com pecado, com idolatria, com feitiçaria, com coisas para poder desviar o povo do foco, para tirar o povo da atenção, para tirar o povo da presença de Deus, para tirar o povo, afastar o povo do Senhor, para que eles se tornassem um povo como os outros povos, um povo comum, um povo idólatra, um povo afastado, um povo pecaminoso. Só que se o Senhor Deus escolheu o seu povo para si, Ele não poderia deixar o povo embora assim de qualquer forma. O povo não poderia simplesmente virar as costas e ir embora. Então o Senhor, Ele vai criar situações, Ele vai criar momentos, Ele vai levantar exércitos de outras nações, para que através de luta, através de dificuldade, através de afronta, através de invasão, através de guerra, aquele povo acordasse para a vida e se despertasse e voltasse-se para o Senhor Deus do Todo-Poderoso. Então vai chegar um momento em que o Senhor vai chegar na época dos juízes. Existe o povo de Israel lá, na sua cidade, na sua nação, e na sua redondeza existem vários inimigos. E acontece que naqueles momentos em que o povo se afastava da palavra de Deus, o inimigo, ele se levantava. O inimigo aproveitava a oportunidade, o inimigo aproveitava a chance que ele tinha para poder atacar o povo de Deus, o povo de Israel. Porque no momento que você está em fidelidade, comunhão com Deus, no momento que você está em obediência com o Senhor, você está blindado. Você está guardado, você está protegido. Você está numa cobertura espiritual. Porque Deuteronômio, ele vai falar
que se você guardar e cumprir, você bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Maldito aquele que se levantar contra você. Aonde você entrar, você vai possuir. Aonde você se levantar, onde você colocar a sua mão, você vai prosperar. Aquele que se levantar contra você, ele vai se arrepender. Porque se você estiver em obediência, você estiver em fidelidade, você está debaixo da bênção, você está debaixo da mão do próprio Deus. E ai daquele que se levanta contra o povo que está em obediência com Deus. Só que o povo era inconstante. Tinha momentos que o povo estava lá embaixo. Tinha momentos em que o povo falhava. Tinha momentos em que o povo errava. E o inimigo que não é besta, o inimigo que é astuto, que é esperto, que ele fica ao derredor só observando, prestando atenção. Ele vai olhando a ovelha. Enquanto a ovelha está dentro do aprisco, ela está protegida. Enquanto a ovelha está dentro do rebanho, ela está guardada. Enquanto a ovelha ela está perto do pastor, perto do cajado do pastor, o lobo, a raposa, ele não tenta, ele não cisca. Mas quando a ovelha começa a se afastar do meio do rebanho, quando a ovelha vai chegando perto do cercado, quando ela vai chegando perto do aprisco, que ela vai saindo de onde ela deveria estar, o lobo, a raposa só está à espreita, aguardando, esperando aquela ovelha que está meio desapercebida, e no melhor momento ele ataca para matar. Então quando o povo começava a vacilar o pé, quando o povo começava a sair do centro da palavra, era batata. Os inimigos ao redor, as nações ao redor, começavam a se levantar para poder atacar o povo de Deus. O povo pecava, o povo errava, o povo falhava, mas Deus ainda amava o seu povo. Deus ele ainda tinha misericórdia. O Senhor, ele permitia o inimigo se levantar, ele permitia a luta se levantar, ele permitia a afronta, a perseguição, a invasão e a guerra, mas ele não deixava matar todo mundo não, porque aquela guerra, aquela prova, aquela dificuldade, aquele momento complicado que o Senhor permitia, não era para matar, não era para exterminar, mas era para que o povo acordasse para a vida, que com Deus eles têm tudo, mas sem Deus eles não têm nada, e com Deus eles são vitoriosos, mas sem Deus eles são derrotados, e com Deus pode se levantar na direita, na esquerda, por cima, por baixo, que ninguém consegue nada, mas distante de Deus eles são vulneráveis. Então o Senhor ele vai olhar para o seu povo e ele vai preparar uma nova categoria chamada juízes. Aleluia! E aí a gente chega no livro que a gente está aqui. E você pode ler desde o capítulo 1 até o seu final. Você vai ver muita gente que foi escolhida de Deus, selecionada por Deus para ocupar esse cargo. Alguns mais famosos, alguns mais conhecidos, como Gideão, como Sansão, como Débora, como Samuel. E alguns outros mais esquecidos e mais ocultos no meio da história. Mas cada um com seu grau de importância, cada um com a sua lição, cada um com alguma coisa para mostrar para a gente trazer para a nossa vida. E o Senhor, ele trouxe no meio do caminho, voltando do serviço, meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou falar? E o Senhor, ele me trouxe à memória a vida de Sansão, a história de Sansão. Aí, meu Deus, mas o que tem a ver isso com renovo? O que tem a ver isso com renovar as forças? O que tem com isso com trazer vitalidade? Aí o Senhor ele me diz assim, que só precisa de renovo aquele que já não está tão forte, aquele que já não está com tanto vigor, aquele que já não está com tanta energia, aquele que já não está com tanta vitalidade, aquele que já não está naquele ânimo, alguém que já está cansado, alguém que já está meio que se arrastando, alguém que já está a ponto de querer parar, querer desistir, alguém que já só está indo por ir, alguém que já não está com aquela emoção, com o seu inteiro coração. Ele até pode estar presente, mas ele não está de todo o seu coração. E o Senhor, ele me fez lembrar de Sansão, porque Sansão, ele foi homem escolhido de Deus, ele é homem selecionado por Deus antes mesmo de ter nascido.
do ventre da mãe dele, ele já era selecionado por Deus como nazireu separado, como um homem ungido, aonde não passaria navalha sobre a sua cabeça, onde ele não poderia consumir bebida forte, porque ele é homem selecionado e separado por Deus. E através da mão dele, através das mãos de Sansão, o Senhor ele se levantaria para libertar o seu povo das mãos do inimigo. Aquele que se levantasse contra o povo de Deus, aquele que se levantasse para atacar a nação de Deus, através da vida de Sansão, o Senhor com grande força e com grande poder livraria o seu povo, para mostrar que ele era Deus, para mostrar que aquele era o povo escolhido de Deus, para mostrar que o Senhor estava protegendo, para mostrar que o Senhor era o Deus que guardava, para mostrar que ele era o Deus soberano acima de todas as coisas. 20 anos Sansão ele ficou como juiz. Eu não sei como que foi a juventude dele. Eu não sei como que foi o início da história. Mas a parte que eu encontro na Bíblia, que começa a falar de Sansão, eu consigo perceber alguém que é instrumento de Deus, mas ele é um pouco, como posso dizer, cheio de si. Se eu estiver errado, você me corrige, em nome de Jesus. Alguém que não está aberto a ouvir. Sansão, ele não escuta conselhos, ele não ouve recado ou exortação. É meio que eu sou forte, eu sou escolhido, ninguém pode comigo, então eu não preciso da sua opinião. Eu lembro de quando ele se engraçou com a primeira jovem, que os seus pais chegaram para aconselhar, falar com ele, falar: filho, você é homem separado de Deus. Você é homem escolhido e selecionado de Deus. Você não pode namorar e se envolver com mulheres de outros povos. Você não pode procurar mulher na terra do inimigo. Tem tanta mulher aqui. Tem tanta mulher aqui no nosso povoado que faz parte do povo de Deus, que faz parte aqui do nosso vínculo. Por que você tem que procurar mulher do lado de fora? Mas Sansão ele não quis ouvir. Ele é o poderoso Sansão. Ele é o forte Sansão. Ele não depende de nada. Ele só precisa dele mesmo, não precisa ouvir ninguém. Não, eu quero aquela mulher, eu gostei daquela mulher, eu me apaixonei por aquela mulher, e eu quero aquela mulher para mim. E não deu muito certo. Já não funcionou direito, já não deu muito certo. E as situações foram passando, os momentos foram acontecendo, e agora ele vai se apaixonar por outra mulher. E o nome dessa mulher é Dalila. Só que essa Dalila, quando ela se envolve com Sansão, ela já está preparada e ela já está montada como uma armadilha para acabar com a vida de Sansão. Sansão até agora, ele pode ter seus defeitos, ele pode ter os seus erros, ele pode ter as suas falhas, mas o Espírito de Deus ainda habitava dentro daquele homem. E que quando o inimigo levantava, o Espírito de Deus se apoderava dele. E através da força do Espírito de Deus na vida dele, ele livrava o povo e protegia contra o inimigo. Teve uma vez que veio mais de 1000 homens de uma vez só, para poder acabar com a vida de Sansão. E ele, com uma queixada de jumento, ele começou a bater, ele começou a atacar, e com aquele pedaço de osso, ele sozinho derrubou 1000 homens naquele lugar. Através do Espírito Santo de Deus. O inimigo tinha medo de Sansão. Só que Sansão ele deve ter se esquecido de que o poder não era dele, a força não era dele, a unção não era dele, e vinha de Deus. Então o inimigo ele prepara uma estratégia, ele prepara um plano, ele faz um projeto. Ô Dalila, vem cá. A gente anda observando Sansão, observando a vida dele, e a gente percebeu que ele gostou de você. O inimigo é muito esperto. A gente percebeu que ele gostou de você, a gente percebeu que ele está apaixonado.
E a gente quer aproveitar essa oportunidade. Você faz parte do nosso povo, você faz parte da nossa terra. Você viu que Sansão incendiou tudo lá. Você viu que Sansão matou mais de mil dos nossos homens. Você tem visto tudo que ele tem feito. Ele tem atrapalhado a gente invadir, conquistar a terra. E a gente precisa acabar com Sansão. A gente precisa tirar ele da reta. E a gente precisa de você. Faz o seguinte, cada um de nós vamos dar uma quantidade de moedas de prata para você. Você vai se infiltrar na vida dele, você vai entrar no coração dele, você vai fazer ele gostar de você cada vez mais. E você vai descobrir o segredo da força de Sansão. O inimigo preparou a estratégia. Ela foi se aproximando, chegando mais perto. E mulher, quando quer alguma coisa, ela consegue, não tem como. Não tem como. Quando mulher quer, a mulher consegue. O que ela quer, ela consegue. Do jeito dela, ela consegue. Foi chegando um pouquinho, foi falando na beira do ouvido, foi fazendo um cafunézinho. Falou, Sansão, você me ama? Eu amo. Então qual que é o segredo da sua força? Aí Sansão, ele pega e inventa uma história. Ela espera ele adormecer, tenta atacar ele. Grita que o inimigo está vindo. E ele se levanta já pronto para atacar. E ela percebe que era mentira. Ele faz isso, se não me engano, por umas 3 ou 4 vezes. Até o momento que ela fala, não, você não me ama, você está mentindo para mim, você está me enganando, aquele drama. Se você me amasse, você me contava, você não confia em mim, você não confia o seu segredo em mim. Até que ele pega e ele conta o segredo, ele conta a verdade. Ele fala qual é o segredo da força, porque ele tinha um mandamento de que não passasse navalha sobre o cabelo dele, porque ele perderia a força. Mas eu não entendo assim. Eu entendo que naquele momento ali que ela prepara aquela armadilha, que ela chama alguém para cortar as tranças de Sansão, e que ele perde as suas forças, não é porque cortou o cabelo, mas é por causa da desobediência, é porque ele saiu do fogo que era o Senhor. Ele já pensava que a força era somente dele, que não vinha de Deus. Ele já não queria mais saber dos mandamentos do Senhor. Ele passou por cima do mandamento de que não poderia se envolver com mulher de outro povo. Ele já passou por cima do mandamento de que ele não poderia tocar animais mortos. Ele já passou pelos mandamentos que ele tinha preparado desde o seu nascimento, de navalha sobre a sua cabeça. Então não foi o cabelo que perdeu, mas foi a desobediência. Naquele momento ele se esqueceu que a força dele viria direto de Deus. Cortou os cabelos dele, amarrou ele e gritou, aí veio o inimigo. E ele tentou se desprender, ele tentou se soltar, e as forças não estavam mais nele, porque o Espírito do Senhor tinha se retirado de Sansão. O Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida dele, por causa da falha, por causa do pecado, por causa da transgressão. Quando eu penso na palavra renovo, eu lembro da palavra avivamento. E a palavra avivamento, se eu perguntar para você o que você acha que significa a palavra avivamento, o que você vai responder para mim? Talvez alguns podem falar poder de Deus. Talvez outros podem falar manifestação do Espírito Santo. Talvez algum vai falar rodar, pular, falar em línguas. Talvez o outro vai falar profecia, profetizar, dom de visão, dom de revelação. Isso é avivamento. Mas na verdade, o verdadeiro avivamento, ele está vinculado a arrependimento, abandono de pecado, a busca por santidade, a busca por comunhão com Deus. A palavra avivamento, que se remete à palavra renovo, significa em uma aliança com o Senhor, em uma renovação da sua aliança, em uma conexão, uma retomada de conexão, uma retomada de fidelidade, uma retomada de endireitar os passos. É um arrependimento, é um abandono de pecado, é uma vida santa perante Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. Isso é o que nós necessitamos nos nossos dias, de um avivamento de arrependimento, onde a gente
abandona as nossas velhas vidas, os nossos velhos costumes, a nossa vida de falha, a nossa vida de erro, a nossa vida de engano. A gente se arrepende, a gente se entrega, a gente se humilha, a gente se prostra. Aí o Senhor, Ele vem e nos lava com o teu sangue, Ele limpa as nossas vestes, Ele nos purifica dos nossos pecados. Aí o Espírito Santo, Ele vem, Ele entra, se apodera. Aí o Espírito Santo, Ele vem, Ele enche, Ele manifesta. Aí sim a gente vai ver a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do agir de Deus e uma operação maravilhosa e milagrosa de Deus. Aí a gente vai ver cego enxergar, aí a gente vai ver paralítico andar, aí a gente vai ver o poder de Deus se manifestar através da nossa vida, através de um renovo, através de um avivamento, através de uma nova aliança. Glória a Deus! Através de um novo poder. Aleluia! Através de uma nova comunhão. Oh, meu Deus! Depois que aconteceu essa situação, Sansão deixou de ser escolhido de Deus? Não. Ele deixou de ser selecionado de Deus? Não. Ele é selecionado desde o ventre. Só que o Espírito de Deus já saiu dali por causa da desobediência, da quebra de mandamento, da falta de vigilância. Foi deixando as coisas acontecerem, foi deixando as coisas se passarem, foi deixando tudo acontecer, tudo passar. E quando ele acordou para a vida, que ele prestou atenção, aquele que era o forte, aquele que era o musculoso, aquele que era o imbatível, e podia vir 1000 homens, que ninguém segurava ele. Agora ele estava numa posição de humilhação. Oh, meu Deus! Ele estava posto como escravo, empurrando um moinho, com seus 2 olhos furados, passando por aquela humilhação, passando por aquela situação. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, é verdade, Deus! Oh, Jesus! Fala, meu Deus! Bendito é o Senhor! Glória a Deus! Se quer amor, grande é o nome do Senhor! Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, maravilhoso, bendito Deus! Eu me lembro da carta que está escrita em Apocalipse para a igreja de Éfeso. O Senhor, Ele desce alguns elogios, só que tem um momento em que Ele fala: uma coisa eu tenho contra ti. Oh, Jesus! Santo, 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 Santo Deus! Deus poderoso! Deus Apocalipse 2. Glória a Jesus! Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sansão, ele fez o que ele foi chamado, ele fez. Por muitas vezes, através da mão dele, o Senhor livrou o teu povo das mãos do inimigo. Ele foi usado, ele foi instrumento, ele foi ferramenta de Deus, ele foi imbatível pelo Senhor. Ele estava no caminho certo, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Só que do meio para frente da sua caminhada, ele começou a ter os seus vacilos, ele começou a ter os seus tropeços. Agora ele já não estava mais tão interessado em fazer somente aquilo pelo qual ele foi chamado. Agora ele quer também se envolver com pessoas da outra parte, ele quer trazer as coisas de fora para dentro, ele quer fazer aquilo que não era da alçada, ele queria fazer aquilo que não era do feitio, ele queria fazer aquilo que não lhe cabia. Eita, meu Deus! E assim o seu ministério, o seu chamado, ele foi decaindo, ele foi diminuindo, ele foi se esvaindo, ele foi indo à decadência. E por sua falta de vigilância, o inimigo, ele conseguiu entrar. O inimigo conseguiu roubar as suas forças, o inimigo conseguiu aprisionar. Ele ficou dentro do cárcere, preso, acorrentado, por falta de vigilância, por desobediência, por fazer aquilo que o Senhor tinha dito para não fazer.
Ele deixou o primeiro amor. A gente pode às vezes estar no culto todos os dias da semana. A gente pode estar presente todos os dias no culto. Aqueles que nos veem, olham pra gente e vai falar que está tudo bem, que está tudo certo. Está presente no culto, está dizimando, está louvando, está pregando, está tudo bem. Mas o Senhor Deus é aquele que conhece o nosso interior. O Senhor Deus, Ele enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. Ele conhece a minha e a sua vida de oração. Ele sabe há quanto tempo faz que eu e você não jejuamos. Ele sabe quanto tempo faz que a gente não dedica pelo menos 20 minutos da nossa madrugada. Ele sabe quanto tempo faz que a gente não medita mais naquela palavra. Ele sabe quanto tempo faz que a gente só abre a boca para louvar quando a gente vai ter oportunidade. Aí a gente separa o hino para ensaiar, ensaia o dia inteiro. Mas quando na verdade o Senhor queria ver a gente adorando mesmo sem oportunidade, a gente louvando mesmo sem ter um compromisso. Ele vê quando a gente para ler a palavra, quando a gente vai ser convidado para pregar. Mas Ele está esperando a gente parar para meditar quando não tem compromisso, quando não tem motivo, quando não tem porquê. Simplesmente porque você deseja, simplesmente porque você quer. Deus está falando comigo nesta noite. Glória a Deus. Oh, renova nossas forças, Deus. Glória. Renova as nossas forças, Senhor. Trabalho que tu comai que não. Aí agora, aquele exército dos filisteus, eles vão fazer uma festa. Eles estão felizes. Eles estão contentes. Eles estão comemorando. Eles criaram um grande banquete. Chamaram todos os príncipes. Chamaram todas as cidades. E se reuniram no mesmo lugar. Porque eles conseguiram derrubar o ungido de Deus. Porque eles conseguiram acorrentar aquele que atrapalhava os teus planos. Sabe por que o inimigo investe contra mim e contra a sua vida? Sabe por que o inimigo quer te derrubar, ele quer te dar rasteira? Sabe por que o inimigo prepara prato, prepara armadilha, prepara manjar? Sabe por que ele coloca as coisas para te derrubar, para te enfraquecer, para te fazer desviar? Porque tem alguém que Deus quer alcançar através da sua vida. Tem alguém que Deus quer salvar através de você. Dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro da escola onde você estuda, no meio da rua, no ponto de ônibus, no mercado. Deus quer usar a sua vida para trazer alguém para Ele. Deus quer usar você como ponte, como intermédio. Você pode não estar se atentando a isso, mas o inimigo, ele sabe quando ele olha para você. Então ele vai tentar te travar, ele vai tentar te fazer parar. Ele vai colocar situações para poder te paralisar, para te atrapalhar, para impedir que você consiga, para impedir que Deus, através de você, ganhe mais uma vida. Então antes que você comece a incomodar, Ele começa a investir para te fazer parar. Meu Deus. E quando Ele consegue te fazer tropeçar, Ele comemora. Ele comemora. Ele fica contente. Ele fica muito feliz. O povo está contente. Eu não sei sinceramente qual era o pensamento de Sansão, mas o versículo diz que tinha um moço que estava segurando ele pela mão. Olha para você ver, um cara que derrubou 1000 homens, agora está sendo guardado por apenas um. Olha a diferença do que ele com Deus e ele sem Deus. Porque quando você está em comunhão, o pecado vem, mas não acha espaço. Quando você está em comunhão, a tentação vem, mas ela perde tempo. A armadilha vem, mas você não cai. Mas basta a gente parar um pouquinho de orar. Basta a gente parar um pouquinho assim de vigiar. Um pouquinho assim de buscar. Falta um culto, falta 2. Já não ora antes de dormir nem quando acorda.
já não lê mais um versículo nem no celular. Os dias vão passando, a carne vai aumentando, o espírito vai diminuindo, e o inimigo tem paciência. Quando você está desprotegido, ele aparece como alguma coisa bonita, brilhante, reluzente como ouro, agradável e atrativo aos olhos, assim como foi no jardim com Eva. Alguma coisa interessante, você já está desprovido de proteção, você falha, você cai, o inimigo te acorrenta, o inimigo te humilha, o inimigo zomba de você. Só que naquele momento que Sansão está lá, ele fala para o menino, para o rapaz, para o homem, sei lá, me coloca aqui no meio das colunas só para me encostar. Eita, Deus poderoso! Só para me encostar. Naquele momento, eu lembro do versículo que está escrito em Efésios também. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Aleluia! E pratica as primeiras obras. Aleluia. Glória a Deus! Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Naquele momento, Sansão lembrou que sem Deus ele não é nada. Naquele momento, ele recordou que todo o poder e força vem do Senhor. Naquela situação, ele entendeu que ele não era nada sem Deus. Ele não era nada sem o Espírito de Deus. Ele não era nada sem a presença do Senhor. Então ele abre a boca e ele clama: Senhor, só mais esta vez. Só mais esta vez, só mais esta vez me dá força, Deus. Só mais esta vez me usa, Deus. Só mais esta vez me usa, Senhor, para me livrar do meu inimigo. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele enche aquele homem, ele abraça as duas colunas e ele faz força. Aleluia, Jesus. Aquele negócio desaba. E o resultado que ele teve na sua morte foi muito maior do que na sua vida. Aleluia! Você quer renovo? Glória a Deus! Você quer ser renovado? Você quer ter as suas forças de volta? Você quer ter energia de Deus? Você quer voltar à sua antiga vida de oração? Você quer voltar a ser usado por Deus em profecia? Você tem saudade de quando Deus falava com você em sonho? Você tem saudade daqueles momentos da madrugada? Você tem saudade de quando você lia a palavra e ele falava? Ele está dando um segredo aqui. Lembra das primeiras obras? Volta, arrepende-te e pratica. Glória a Deus! Aleluia! Pratica as primeiras obras. Lembra-te, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Porque Ele é o Deus que Ele veio, que te ouve e que te renova. Só para a gente acabar. Marcos, capítulo de número 2. Oh Deus, onde vai como pagar? Renova, Deus. Grande é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Marcos 2, eu vou acabar aqui em nome de Jesus. Versículo 21 e 22. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e o rasgo fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ninguém. De outra sorte, o vinho novo vai romper os odres e torna-se o vinho e os odres se estragam. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos.
Não adianta só ficar remendando. É, Jesus. Não adianta. Sabe quando a gente comete um pecado, a gente pede perdão e amanhã faz de novo, você está remendando. Aí você pede perdão e amanhã você faz de novo, você pede perdão e amanhã faz de novo e repete. Você só está remendando, fazendo remendo em cima de remendo e chega. Cancele isso aí porque não vai dar certo. Você pode remendar quantas vezes você quiser. Esse vestido, esse pedaço de pano que você está colocando por cima do velho não vai sustentar, vai rasgar de novo e o estrago vai ser ainda maior. Para de ficar circulando e fazendo remendos, para! É hora de pegar essa roupa toda arrebentada, é hora de pegar toda essa roupa velha e jogar fora. Se vista com uma roupa nova, se vista com uma roupa nova. É que você não precisa gastar nada, porque o sangue na cruz do Calvário já pagou para você. Chega diante dele com a sua roupa toda suada, toda arrebentada. Fala para ele: Senhor, eu pequei, me perdoa, me ajuda a me levantar. Mostra arrependimento sincero, ele te perdoa, te lava e vai te renovar. Ele vai limpar, ele vai tirar as vestes velhas e jogar fora. Ele vai pôr uma veste nova. Oh, Espírito Santo de Deus. Vinho representa alegria, também representa a presença do Espírito. E aqui a gente acabou de ler que não tem como colocar vinho novo em odre velho, não tem como. Enquanto estiver sendo odre velho, com velhos costumes, com velhos hábitos, com velhas histórias, com velhas práticas, pode até derramar vinho, mas vai rasgar o odre, vai despejar, vai desperdiçar tudo. Deus vem com uma presença pentecostal, traz um avivamento sobre a igreja, traz um Pentecostes maravilhoso, todo mundo entra no mistério, só que você ainda é odre velho. A prova vai vir e vai te derrubar. O inimigo vai se levantar e vai te destruir. É forte. Aqui entre nós, eu conheço muitos. Quantos pregadores que você já conheceu, usado poderosamente na mão de Deus, usado em revelação, em profecia, onde Deus falava coisas incríveis, inacreditáveis, onde Deus curava e fazia milagres instantaneamente na frente, que hoje você vai olhar a vida dele, ele está totalmente fora da presença, está perdido no mundo. Sabe o que é? O vinho novo veio, só que o odre era velho, o odre se rasgou, o vinho se desperdiçou. Mas para quem está nessa campanha de renovo, você vai jogar a roupa velha fora, você vai se tornar um odre novo, e terça após terça ele vai colocar vinho novo, ele vai derramar vinho novo, ele vai derramar a presença e porção do Espírito. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que antes de que acabe essa campanha, antes que acabe as 7 terça-feira, a sua vida espiritual será reerguida, a sua vida espiritual será levantada, não somente dentro da igreja onde estão te vendo, mas no seu quarto, na sua intimidade, quando você estiver tomando banho, lavando louça, trabalhando, quando você estiver dormindo no meio dos seus sonhos, a revitalização de Deus vai vir, o renovo de Deus vai vir. Isso não vai ser só para você, o renovo de Deus vai te atingir, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar aqueles que te rodeiam, porque você vai ser luz no meio das trevas, vai ser sal neste mundo, e você vai ser instrumento de Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Meu Deus. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras.
Você só tem que reconhecer, se arrepender, pedir perdão e aguardar o que o restante de Deus faz. Eu agradeço a oportunidade que as palmas são para o Senhor de Deus. Não, é isso, meu classe. Deixa o fundo musical, tá no tema da mensagem.